Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Trix. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dafna e aqui no canal da Trix eu ensino... Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Trix. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Dafna e aqui no canal da Trix eu compartilho com vocês as minhas experiências fazendo vela com cera de coco. Hoje a gente tem a participação aqui da Tchala, resolveu aparecer. A gente mudou o cenário também um pouquinho, para dar uma variada. E hoje, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou responder as perguntas mais frequentes de vocês, as perguntas que vocês me mandaram lá no Insta. Eu perguntei na semana passada, uns 10 dias atrás, que vocês me mandaram e eu vou tentar responder todas aqui, tá? Para ficar mais fácil, eu dividi elas em blocos, dividi em 3 blocos diferentes. E no vídeo de hoje eu vou fazer um bloco só, que eu vou falar sobre os aspectos gerais, né, de como trabalhar com a cera de coco, procedimentos mais básicos, algumas perguntas mais específicas. E depois, na outra parte, na parte 2 do vídeo, eu vou falar sobre essências e vou falar também sobre um pouquinho, mas bem pouquinho, não vou me aprofundar muito, mas vou falar sobre parte de precificação de velas, como a gente descobre que preço cobrar, como cobrar. Então essa parte vai ficar para a parte 2 do vídeo, tá bom? Então vamos lá? Bom, vamos lá, gente. Então vamos às perguntas. Muitas perguntas foram repetidas, né? Porque são as dúvidas mais comuns que vocês têm. Então eu resolvi agrupar e pode ser que a sua pergunta esteja aqui. Primeira pergunta, você adiciona algum tipo de gordura? Não, já falei em vídeos anteriores, que eu não trabalho com gordura. Eu acho que a cera de coco não precisa ser adicionado gordura nela. Ela já é uma cera mais gordurosa, mais emoliente. Então eu não vejo necessidade e tenho as minhas ressalvas aí para trabalhar com ela, tá? Mas eu nunca trabalhei, nunca adicionei, nem quando eu fazia com cera de soja, que foram as minhas primeiras tentativas. Acho que eu nem sabia que podia, que eu me lembre. Mas eu não acho muito legal misturar uma coisa que não é específica, mas eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, gente que tem muito mais experiência que eu até, então não tô falando mal da gordura, porque eu não conheço, mas eu optei justamente pela cera de coco, porque é uma cera que realmente você não precisa adicionar nada para trabalhar com ela. E a cera de soja e a cera de palma, pelo meu pouco conhecimento, eu sei que você precisa misturar gordura, ou misturar alguma outra cera, ou misturar parafina, que é um material que eu não quero trabalhar. Então, a resposta é não, tá? Pode colorir a vela? Qual corante? Olha, eu tenho pouca experiência, na verdade eu tenho zero experiência com colorir velas. Eu sei que pode, porque tem muita gente que faz com a cera vegetal. Eu dei uma pesquisada, não muito a fundo, mas eu pesquisei que pode ser corante que tenha base oleosa também. Eu não sei se algum outro corante pode. Tem gente que mistura giz de cera, e tem os corantes próprios para velas, tá? Tchala tá aqui. De primeira que eu lembro assim, eu lembro de ter visto no site da RPK Parafinas, que eles têm corante à base de óleo, mas eu nunca testei. E quando eu for colorir minhas velas, eu vou procurar, vou estudar um pouco mais sobre o assunto, porque eu quero trabalhar com um corante que seja um pouco mais natural. Não sei se alguns eu já vi que existem, mas são poucas cores disponíveis. E vou procurar saber. Mas que dá pra colorir, dá, tá bom? Tem bastante gente que faz por aí. Você pode falar sobre o uso da panela cervejeira? Panela cervejeira acho não, é aquela panelão que eu uso, né? Eu mostro nos meus vídeos, que é aquele panelão que é feito pra fazer cerveja mesmo. O meu é de 19 litros, eu comprei no Mercado Livre. Na época eu paguei R$189, hoje eu já vi que tá 210, eu acho. E ele tem uma torneirinha embaixo, então facilita você queimar aí muitos litros, muitos quilos de cera de uma vez só. Como a cera você pode reaquecê-la várias vezes,
pra mim isso facilita muito o meu trabalho. Eu só tiro a quantidade que eu quero, depois eu misturo a essência em outro potinho, então facilita muito, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu deixo o link de onde eu comprei, mas vocês acham aí por volta aí de R$200, a minha de 19 litros tem até maiores, tá? Mas pra mim, o tamanho do forninho lá que eu uso, do fogão, sempre falo forno, mas é do fogãozinho que eu uso também, eu acho que é um tamanho bom, maior do que isso. O meu tem 2 bocas juntinhas, eu não ia conseguir usar a segunda boca. Então, pra mim o tamanho de 19 litros tá bom também, nunca precisei queimar tanto mais cera do que isso. Posso fazer velas em molde de silicone com cera de coco e cera vegetal? Perde a qualidade da vela? Vela estilo bubble, dá pra fazer? Estilo bubble é aquela, já mostrei no vídeo, vou colocar aqui a foto, aquela que tem aquelas bolinhas, que é muito bonitinha, já comprei o molde. Já tá aqui, vou fazer o teste em breve. Dá pra fazer, dá, com cera vegetal. A cera de coco, como eu já falei, ela é muito mole, ela é muito, né, cremosa. Então só com ela você não vai conseguir. O fabricante da cera de coco aconselha a adicionar 30% de cera de palma. Porque a cera de palma é uma cera um pouco mais seca, um pouco mais durinha. Pra ir dar uma balanceada e você conseguir desmoldar. Tá? Então dá pra fazer. Eu não testei, mas tem uma seguidora que me mandou mensagem no Insta e falou que tentou essa proporção de 30% de palma e deu certo. Então, dá sim. Perde a qualidade da vela? Me perguntaram aqui. Eu acredito que não, não perde a qualidade não. Você vai mudar, você não vai mudar muita coisa, você vai adicionar um pouquinho mais da outra cera, que também é vegetal. Também é uma cera legal, que é a cera de palma. Não tem porquê, tá? Mudar a qualidade. A cera é amareladinha? Achei bonitinha essa pergunta. A cera é amareladinha? A cera de coco, quando você compra ela no tablete, ela é um begezinho, né? Puxadinho pro amarelo. Não chega a ser um amarelo e dentro é totalmente branca. E depende da essência que você trabalha. Isso eu já percebi. Essência de bergamota, a minha fica mais amareladinha, puxa um pouquinho pro laranja. Algumas essências tipo de alecrim, bambu, às vezes puxa até um pouquinho mais esverdeado, é normal, gente. Você tá trabalhando com um produto que é natural e essas alterações de cor são bem esperadas, tá? O que você não pode é deixar ela no sol, porque aí ela vai ficar com uma cor feia, vai ficar ressecada. Eu já deixei uma aqui pra ver como ficava. Fica com um aspecto muito feio. E do jeito que a gente faz, assim, com a essência que dá esse pouquinho de cor, ela fica com aspecto bonito, mas muda um pouquinho a cor. Nem sempre ela vai ficar begezinha, mais puxado por branquinho. Pode ter alteração, tá? Isso não altera a qualidade da sua vela. É preciso utensílios diferentes para cada essência? Bom, isso depende, na verdade, né? Não é obrigatório, você pode ter uma panelinha só que aí você vai ter que ter o trabalho de a cada vela nova que você for fazer, a cada essência nova que você for trabalhar, você ter que limpar. Quando você está fazendo teste, né? Eu, pelo menos, quando eu estou fazendo teste, eu uso a mesma para fazer teste. Tem umas 2, 3 lá, que é só para fazer teste, tem até uma etiquetinha lá, teste. Que eu sei que sempre que eu fizer uma vela, que eu for mudar a essência, eu vou ter que limpar. E como que eu limpo? Melhor jeito de limpar, acho que tem até essa pergunta aqui, mas eu já vou responder. Melhor jeito de limpar, na minha opinião, é quando ela tá morninha ainda, depois que você fez a vela. Não espere esfriar muito, quando ela tá morninha, pega um pedacinho de papel toalha. Eu gasto muito papel toalha, eu sempre falo que papel toalha acho que é o material que eu mais uso, porque eu gasto pra caramba. Papel toalha, tiro o excesso da cera, depois eu volto com outro papel toalha, com álcool e pronto, tá? É assim que eu limpo, tiro bem. Se você deixou secar, não deixou ela ficar morninha, é só voltar ela pro fogo um pouquinho, deixa ela mornar de novo e faz esse processo, tá? É super tranquilo. Então, não precisa. Como eu já tenho algumas velas aprovadas, aí eu tenho uma para cada essência, para não ter que ficar limpando toda hora. Aí uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, eu dou uma limpada geral, tá? Mas não precisa.
Outra pergunta, vamos lá. A temperatura de invase varia de acordo com a fragrância da essência? Temperatura de invase. Invase é o colocar, né, a cera no potinho. Não, eu sempre coloco até uns 60 graus. Eu gosto de trabalhar de 62 a 60 graus. Que eu acho que é uma temperatura boa para envasar. Quando tá mais baixo do que isso, eu sinto que ela já fica mais espessa. Aparece mais aquelas listrinhas que eu não gosto, que também é natural da cera, mas eu não gosto. Então eu já percebi que trabalhando com uma temperatura um pouquinho mais alta, 60, 62, essas listrinhas quase não aparecem. E isso independe da fragrância. Qualquer fragrância que eu uso a mesma. Só não usar temperatura muito alta, né? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, que fragrância mais cítrica, tipo capim-limão, a própria bergamota, limão siciliano, elas em temperaturas muito altas, elas tendem a evaporar mais, o cheiro sobe mais rápido. Então a gente sempre trabalha com essa temperatura de 60 a 62 para invase, tá ótimo. Onde e como estocar a cera antes de fazer as velas e depois também? Num armário normal, num lugar que não bata sol, que tenha uma temperatura ambiente, uma temperatura agradável, não muito quente, para ela não derreter. Ela já vem no... Agora a Ponto Química tem mandado aqueles tabletões enormes de 10 quilos, né? Não sei se vocês já compraram, mas a última vez eu fiz uma compra de 20 quilos e eles me mandaram 2 tabletões enormes de 10 quilos cada. Peguei o tabletão, coloquei lá dentro do armário, ainda acho que eu nem abri um deles. Depois que você abriu, ele vem embalado num plástico, super simples a embalagem deles, não tem nada de demais. Não é nem uma embalagem muito boa, eu acho que eles poderiam melhorar isso aí um pouco, mas enfim. É só tirar do plástico, usou, terminou de usar, fecha no plástico, põe dentro do armário de novo, tá? Não tem muito segredo. Tem algumas empresas que vendem, alguns fornecedores que vendem naqueles potinhos de plástico, parece um tupperwarezinho assim, que acho que é bom pra guardar, mas aí são tabletes de 1 quilo. Não compro mais desses. Onde encontrar os potes? Aí depende dos potes que você quer, né? Os potinhos de vidro, eu sempre aconselho quem me pergunta aí, me manda muita mensagem no Insta, no direct, onde comprar potes. Eu aconselho a comprar sempre direto dos distribuidores de vidro, né? Os fabricantes de vidro eu acho mais difícil, eu nem tenho contato assim, né? Com os fabricantes. Por exemplo, os pianesas, se eu não me engano, são feitos pela Nadir Figueiredo. Com certeza. Mas eu nem tentei, pra falar a verdade, mas eu acredito que comprar com eles seja um pouco mais difícil. Mas aí eu compro dos distribuidores de vidro. Eu prefiro comprar deles do que comprar dessas lojas que são especializadas em velas, porque o preço é mais alto, tá? Provavelmente... Ai, tchau, para. Vai lá, papai. Aí. Provavelmente eles compram desses distribuidores e revendem, então eles ganham em cima, e ok também. Então, os vidros eu acabo comprando sempre nos distribuidores, eu compro no Irmãos Bela Coça, que é uma empresa aqui de São Paulo. Eles vendem para CPF e para CNPJ, se você não tem sua empresa aberta eles vendem, mas somente dentro do estado de São Paulo. Se você mora fora de São Paulo, aí você precisa ter CNPJ. Então, pode ser que, acho que a grande maioria ainda não tem CNPJ, né, das pessoas que eu converso, assim, estão começando de forma artesanal, então é um pouco mais difícil. E é isso, tá? Vou deixar aqui na descrição o site, mas tem outros lugares também, tem as embalagens Taubaté e esses sites que vendem coisas para velas, que é um preço um pouquinho mais caro, mas é tudo para velas. Tem a que eu lembro agora, tá? Tem a Catarina Velas, a RPK Parafinas, Artesanato DDD, ou DDD Artesanato, não lembro bem o nome. Eles vendem os copos de uísque, vendem pote pianesa, pote Belém, aqueles potes de geleinha, vocês encontram lá. Quem mora em São Paulo também é uma boa ir lá na rua Taguatingueira, Tabatingueira, né? Agora eu não lembro o nome. Acho que é Tabatingueira.
Lá no centro de São Paulo, na Sé, tem a Rua lá das Essências, tem bastante coisa pra vela, tem bastante vidro também. Pote pianês eu não vi muito, mas eu vi muito dos outros. Belém eu vi, alguns outros também. Então tem bastante. Continuando. Qual a melhor panela ou recipiente para derreter cera de coco sem queimar? Qualquer panela, não tem uma panela melhor ou pior, eu acho. No começo eu usava a panela que eu tinha velha em casa e dá pra fazer de alumínio, de inox, tranquilo. Você não precisa comprar uma panela específica. Conforme você vai fazendo as suas velas, você vai se aperfeiçoando, aí você depois compra mais, né? Uma para cada essência, como eu falei antes. Mas qualquer panelinha velha que você tem na sua casa, leiteira, chaleira, você consegue usar, tá bom? O único conselho que eu dou é usar o fogão, se você for usar o fogão de cozinha, que tem fogo mesmo, que não seja o elétrico, que você faça em banho-maria, para não usar chama, né? Além de ser perigoso, quem trabalha com parafina, não é todo mundo que trabalha com cera vegetal. Tem gente que trabalha com Ecomix, que tem uma mistura de parafina, ela é altamente inflamável, então se cai ali no fogo é perigoso. E também é mais difícil de controlar a temperatura, né? Ela esquenta muito rápido, então usa em banho-maria. Se não, usa o forninho elétrico, usa aquela boquinha de fogão. Custa R$100 e poucos também, não é tão caro, mas se você não quiser comprar também não é obrigatório. Eu comecei fazendo na cozinha de casa, então dá pra usar. Próxima pergunta. Pote de vidro pode estourar devido ao calor da chama? Pode, pode sim, já aconteceu comigo aqui em casa. Foi um susto. Eu tava fazendo teste de pavio, deixei um copo de uísque com... não lembro qual pavio que era. Mas não foi por causa do pavio, foi por causa do tempo que ficou. Ficou a noite inteira, eu coloquei um no banheiro, um não sei aonde, coloquei em ambientes diferentes. Apaguei todos e esqueci desse, que eu tinha colocado dentro do banheiro e fechado a porta, esqueci dessa vela. E no outro dia entrei no banheiro, sem nem lembrar da vela, olhei e falei, nossa, que esquisito, tava meio escuro. E aí que eu me liguei, tinha estourado o vidro. E a gente deu muita sorte de não ter acontecido nada muito grave, porque ele estava em cima de uma toalha, ainda poderia ter pego fogo na toalha. A sorte que eu acho que o quarto era pequenininho, né? O banheiro era pequenininho, tava com a janela fechada. Não sei, não entendo muito, mas acho que tem menos oxigênio lá e acho que não, a chama não, né? Meu marido tá assim com a cabeça. Acho que a chama não, né, não expandiu muito, então essa foi a sorte. Mas, então corre risco, por isso que eu sempre falo, gente, segurança sempre vem antes de performance. Então faça seus testes, coloca o alarme no celular, agora eu aprendi. Eu coloco a cada uma hora eu vou ver como que tá a vela, não deixo mais passar. Porque às vezes eu deixo uma em cada canto, aí deu uma hora eu vou olhar como elas estão, né, fazer os testes dos pavios, ver se tá com a piscininha, tudo, mas eu não deixo mais nenhuma vela acesa sem supervisão, não pode mesmo. A gente deu sorte de não ter sido pior. Próxima pergunta. Quanto tempo de validade você coloca nas velas? Bom, eu não coloco, porque eu já percebi que a grande maioria dos fabricantes de vela, né, dos artesanais, que a gente conhece aí no mercado, os mais famosinhos, ninguém coloca. Então não é uma exigência ter. Mas, se você quiser colocar, então você tem que levar em consideração o que vence primeiro. Então, na sua vela tem essência e tem cera. Na embalagenzinha da cera vem escrito a data de validade, ela dura 18 meses, mas aí vem lá a data, na cera sempre tem. E na essência também tem, quando foi produzido e quando vence. A essência depende do fabricante. Tem umas que são 18 meses, outras são 12, outras são 24. Então, você sempre vai colocar lá na sua vela a data que vence primeiro, tá bom? De acordo com as datas que os fabricantes vão te passar. Porque a vela, depois de pronta, depois de seca, fica com aspecto plastificado e não liso. Não sinto isso, não senti que ela fica com aspecto plastificado, não. Se você sentiu, talvez tenha sido por causa da temperatura, talvez tenha dado um choque aí térmico. Às vezes ela pode ficar, né, com aquele aspecto um pouco mais quebradiço, assim.
você pode arrumar aí com um soprador térmico em cima, dá só uma derretidinha, assim, dá uma esquentada em cima, ela vai derreter a cera um pouquinho de novo e o aspecto vai ficar bem bonito. Essa é uma parte meio trabalhosinha que dá depois que você fez a cera, aí depende do aspecto que você quer que ela tenha, né? Então, se você não ficou muito feliz com esse resultado, se você sentiu que ela ficou com alguma rachadurazinha, ficou com alguma marquinha, às vezes o topo não tá tão liso porque ela dá uma retraída mesmo, às vezes fica uma pontinha ali bem no centro, né, pra cima, porque é onde tá o pavio, né, dá uma retraída, é normal. Se você não gosta daquilo, dá uma esquentadinha com soprador ou com secador de cabelo e ela fica bonita de novo, tá? Qual a maior dificuldade com o processo de produção? Com o processo, maior dificuldade, eu não sei, eu acho que desde que eu comecei a fazer as velas, o mais difícil pra mim foi trabalhar com as essências, né? Achar essências de qualidade, não é bem do processo da produção mesmo, né? Mas foi aí de todo o meu processo, foi achar a essência boa, ficar batendo a cabeça com algumas essências, perdi muito tempo com algumas essências que não eram tão legais e eu queria fazer dar certo, comprei quantidade muito grande de marca de essência que depois me deixou na mão, que depois eu não consegui um resultado bom, pós-vendas era uma porcaria, não gostei, só que aí eu demorei pra achar essências boas, isso foi o que acho que mais me atrapalhou aí durante o processo. E no processo de fazer velas mesmo, não acho nada muito difícil não, assim. Não tem nada que eu acho assim tão complicado de fazer. O mais complicado mesmo é você acertar aí, fazer muito, que a gente faz muito teste, né? Então tem que acertar, então vai fazer um teste do pavio, não é um testezinho só, que dá certo, eu mostrei das latinhas, né, semana passada retrasada, como demora pra fazer um teste, porque você faz a vela, aí você espera curar, e aí você vai fazer o teste com 3, 4 pavios, aí não dá certo, aí você faz mais vela, espera curar, faz mais com mais alguns pavios, às vezes você precisa fazer 2, 3, 4 testes pra achar um com essência a mesma coisa, faz com 10%, faz com 12%, faz com 8%, faz com 15%. Então, assim, essa parte é bem trabalhosa, tá? Mas, assim, de dificuldade no processo mesmo, eu não acho que nada é muito complicado, não. Algodão trançado para confecção de crochê macramê serve para vela, né? Serve para fazer o pavio da vela? Olha, gente, eu não sei. Eu sempre comprei pavio para vela, tá? Nunca comprei um barbante tipo, na papelaria para fazer. Eu já ouvi falar que barbante normal não é bom, ele pode deixar queimar e ficar com uma fumaça muito preta, ele não é próprio para isso, mas eu já ouvi gente falar também que dá certo, tá? Então tem que testar. Eu sou da opinião que a gente tem que comprar material que é feito para um determinado fim, né? Tem um objetivo. Então, pavio, eu entendo também que tem lugares, né, que às vezes são mais distantes, às vezes não chega esse material próprio para vela, então as pessoas têm que se virar aí com o que tem, com o que é mais fácil de achar, mas eu sempre procuro comprar material próprio para fazer vela. Então, pavio, eu compro pavio para velas, eu nunca tentei com pavio para crochê, ou pavio para artesanato. Tem que testar para ver se dá certo. Então, faz os testes. Por acaso na sua cidade você não encontra pavio para velas, às vezes o frete fica muito caro para comprar online. Então, testa, faz os testes de segurança, vê se o pavio não está fazendo muita fumaça, se a chama não está muito alta, queima a vela toda para ver como o pavio se comporta. O pavio não, né? O barbante, como ele se comporta. E aí você decide se é seguro ou não, tá? Mas tem que fazer os testes. Se puder, compre sempre específico para velas. Bom, a próxima pergunta. Não posso somente esperar a cera derreter e adicionar a essência? A pessoa quis dizer aqui, né? Precisa ficar controlando a temperatura, chegar na temperatura certa, porque não só derrete e já coloca.
Por quê? Por exemplo, a cera de coco, eu já percebi que ela derrete aí uns 60 graus, mais ou menos, né? 60, você já tem ela bem líquida lá. Quando você vai jogar a essência, se ela tiver só 60 graus, a temperatura cai muito rápido. Você vai jogar lá a essência, a temperatura vai cair para 55, 52. Você não vai conseguir envasar já no vidrinho, né? Seria maravilhoso. Você joga a essência lá, né? Deu 60 graus, joga, mistura e joga no potinho. Não, porque ela já vai solidificar, ela já vai ficar leitosa. Aí você vai ter que voltar ela pro fogo de novo, pra ela ficar líquida de novo, pra você poder envasar. Então já segue mais fácil seguir as temperaturas ideais. Você não vai ter que ficar tendo esse trabalho de leva pro forno, tira do forno, põe no fogo de novo. Então, é por causa disso, tá? Sua vela tem algum tipo de retração? Você precisa fazer correções? Sim, todas as velas que trabalham com cera vegetal tem. A cera de coco é a que menos retrai, mas retrai sim. Como eu falei, né, antes, fica às vezes aquele bem no meinho, onde coloca o pavio, ela afunda um pouquinho e aí fica uma casquinha assim em cima. Às vezes na lateral também retrai um pouquinho, fica com aquela manchinha de ar, né? Fica aquele... Dá pra ver, né? Que tem uma mancha grande assim no vidro. É natural, é uma característica da cera. Se você quiser arrumar, você pode arrumar com soprador. Nem sempre fica 100%, mas dá uma melhorada no visual, no aspecto. Mas eu também acredito que é uma característica da cera, e a cera é feita de uma forma artesanal, e uma vela nunca vai ser igual a outra, né? Sempre vai ter alguma coisinha, algum aspecto um pouco diferente uma da outra. Eu acho que é natural, a gente trabalha com produtos artesanais, feitos de forma manual, não é uma máquina que está fazendo, e ela tendo, é o que eu sempre falo, para mim o mais importante é que ela seja uma vela segura, né? Que seja uma vela que tenha um cheiro gostoso, porque é isso que eu estou, né, fornecendo para o cliente, é isso que eu estou prometendo para o cliente, e que ela ilumine o ambiente, que também é o principal da vela, e que ela seja bonita. Para mim isso é o principal, e que ela traga, né, sensações, emoções. É isso. Uma vela perfeita, eu já tive muito essa vontade de fazer. Mas eu já descobri, né, já cheguei à conclusão de que perfeito não existe, né? Então, essa é uma encarnação que eu já não tenho mais, tá bom? E já percebi que também tem muita gente por aí que vende velas, que as velas também não são perfeitas e não é por isso que elas deixam de ser velas boas. Então, não é mais uma preocupação minha, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Moro no Rio de Janeiro e em janeiro fica muito quente. Medo da cera derreter no transporte. Bom, eu não tenho experiência com isso, eu não posso falar assim com 100% de propriedade, mas eu acredito que isso não é um problema que você vai enfrentar. Eu tomo como base a Cami, que faz velas artesanais, muita gente conhece o trabalho dela, faz velas maravilhosas e ela faz, né, o ateliê dela, ela mora em Salvador, que é uma das capitais, é uma das cidades mais quentes do Brasil. E eu comprei as velas dela pra ver como chegavam, tudo, e tinha curiosidade, né, de sentir, né, de ter a experiência de ter as velas dela. Isso eu sempre faço, isso eu também acho importante, fazendo um parênteses aqui. Sempre que vocês puderem, né, além de prestigiar outras empresas, outras pessoas que fazem velas artesanais, é legal você ver também como que é o trabalho, como que ela embala, como que é a embalagem, como que é, né, se ela manda um cartãozinho, se ela manda um brindezinho, o que tem na embalagem dela, o que faz a vela dela ser tão especial. Então serve aí como pesquisa também, fica a dica. Sempre que puder comprar, se você tiver condições, se puder comprar, e também para prestigiar, né, acho bacana. Mas voltando ao assunto, eu comprei as velas dela, vem lá de Salvador, e as velas chegaram perfeitas aqui, tá? Isso também foi a gente tá em julho, isso foi em finalzinho de maio, comecinho de junho, que acho que não é tão quente, mas
Ela já tem 1 ano de loja e eu nunca vi ninguém reclamando, nunca vi ela falando nada a respeito também. Então, eu acredito que isso não é um problema. Acho que pra vela derreter, se tem um problema assim da vela derreter, tem que estar uma temperatura assim muito alta. Acho difícil. Copo com manchinhas, o que fazer? Isso eu já falei, né, um pouquinho, algumas perguntinhas atrás aí. Eu acho que é natural, né, minha opinião é essa. É uma vela artesanal, feita de maneira artesanal, uma a uma. Não é uma máquina que faz, a gente trabalha com temperaturas diferentes, um dia tá calor, outro dia tá frio. Eu moro aqui em São Paulo, a gente nunca sabe a temperatura que vai estar. A temperatura do ambiente influencia nisso também. Mas não tem muito como evitar, né? O que fazer? Se é uma coisa que te incomoda muito, tá muito manchado, você acha que tá com um aspecto muito feio, eu até coloquei lá no meu Insta, tem um vídeo no IGTV, como diminuir, né, esse aspecto dessas manchinhas, daquelas estrias que ficam, que é usando um soprador térmico. Lá tem um vídeo, lá o passo a passo como que eu fiz, se puder dar uma olhadinha lá. Tanto em cima, dá uma melhoradinha no aspecto em cima, e nas laterais também, vai virando ele, girando. Esquenta bem, pode fazer com secador de cabelo também, demora um pouquinho mais, ou soprador térmico aí que vai numa temperatura rápida, alta e bem rápida, vai derreter um pouco a cera e vai dar uma uniformizada aí no aspecto dela, tá? Mas precisa ver realmente se isso te incomoda tanto assim. Penúltima pergunta. Qual a altura cortar o pavio durante a preparação da vela? Depois que eu fiz a vela, antes de colocar, ela tem tampa, né? Eu gosto de deixar tampadinha lá pra curar. E eu corto ele bem curtinho. Eu gosto de deixar curtinho já pra mandar pro cliente no tamanho certo que ele vai usar. Meio centímetro, 5 milímetros, bem curtinho assim mesmo. Conforme a vela vai queimando, né, a chama vai aumentando. Eu não gosto de deixar muito maiorzinho, porque senão o cliente já vai pegar a vela, já vai acender e a chama já vai estar um pouco mais alta. E a última pergunta é sobre o que fazer quando dá cogumelo no pavio. Quando a gente esquenta muito a vela, esquenta muito o pavio, costuma aparecer aqueles cogumelinhos, né? Gente, esquece isso é a coisa mais natural do mundo. Todas as velas que eu comprei até hoje, de fornecedores diferentes, tanto internacionais como nacionais, o pavio deles faz cogumelo. Eu também tinha a maior preocupação com isso. Ai, tá feia, tá parecendo cogumelo, não gosto e tal. Mas também é uma coisa que já tirei da minha cabeça, né, uma preocupação que eu não tenho mais. Vou até falar o nome dos fabricantes que eu comprei que tem, não é porque eu estou falando mal, é porque é uma característica natural, mas todos eles têm. A Voluspa, que é entre aspas, aí nem sei se é entre aspas, mas é conhecida como uma das melhores velas do mundo, mais cheirosa, trabalham com cera de coco também, adoro as velas deles. Comprei duas, as duas fizeram cogumelo. Eu comprei do Brasil, eu comprei da The Candle, eu comprei da Camille, eu comprei da Rivier, eu comprei da Alma Velas e comprei de mais uma que agora eu não lembro o nome. Vela, vou ver se eu acho aqui o nome. Alma Velas, Bendita Velas, comprei também, e todas têm cogumelinho no pavio depois de um tempo que fica lá esquentando. Então, natural. Formou lá o cogumelinho, depois você apagou sua vela, corta, né? Instrua seus clientes a fazer o mesmo. Cortou, tirou, bola pra frente, acontece. Não é um problema, tá bom? Cogumelo no pavio não é um problema. Gente, foi isso então. Essa foi a primeira parte do vídeo. Falei mais o geralzão, perguntas gerais sobre o processo aí de fazer velas, né? Probleminhas que acontecem, como resolver, onde comprar. Os meus fornecedores eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais indicações, é só perguntar. O próximo vídeo a gente vai liberar essa semana ainda, a parte 2 do vídeo. Então essa semana vocês vão ter 2 vídeos. Para não ficar muito longo, a gente achou melhor dividir em 2. A segunda parte do vídeo vai ser exclusivamente sobre 2 assuntos, que é essências, que é o que mais tenho pergunta sempre. Qual a melhor essência? Qual você recomenda? Quais são suas experiências com as essências? Então eu vou falar bastante sobre essência. E vou falar bem pouquinho, não vou me aprofundar porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, vou fazer mais pra frente, que é como precificar velas, tá? Então, essa semana, acho que na quinta-feira, talvez na sexta-feira, eu deixo lá no Insta, eu aviso vocês quando que vai entrar no ar. Se você quer saber também quando vai entrar no ar, se inscreve aqui no canal para receber as notificações. Deixa seu like se você gostou do vídeo, que ajuda bastante. E deixa seu comentário se tem dúvida. E não se esqueça de me seguir lá no Insta também, que eu posto todos os dias notícias sobre os bastidores, sobre a produção, sobre fornecedores, sobre os testes, tudo sobre velas tem lá no Insta também, tá? Então me segue lá e eu vejo vocês no próximo vídeo até o final dessa semana. Um beijo e até lá!